Olá, amigos! Estamos aqui para mais um vídeo de utilidade pública e que você seja beneficiado com a mensagem de hoje. Então vamos à pergunta: é pecado processar o pastor? Então esse mito de não toquei nos ungidos tem servido como desculpa esfarrapada para que o líder religioso ele abuse de todas as formas de suas vítimas na religião. Observe que as pessoas usam até a Bíblia para justificar a sua má conduta. E a pessoa acaba convencendo os seus fiéis que ele é intocável e que você não pode fazer nada com ele, no âmbito judicial ou mesmo no âmbito religioso. Então nós vamos desmistificar esse mito hoje. Vale lembrar que o objetivo do canal Insight Teológico ao apresentar esses temas não é jogar os membros contra os líderes, porque há líderes sinceros também na denominação religiosa. Certa vez eu fui perseguido por um pastor psicopata e megalomaníaco, e um pastor de uma outra denominação, um pastor da Assembleia de Deus, me ofereceu uma grande ajuda no âmbito psicológico e espiritual. E depois de algum tempo eu agradeci esse pastor. Dê uma olhadinha no vídeo, a mensagem que esse pastor me mandou respondendo. Ô Varão, só vem a mensagem agora, eu tô dirigindo, mas liga não, meu querido. A gente não faz mais do que nossa obrigação de apoiar uns aos outros. Pelo jeito você passou já por aquele momento difícil e obteve vitória. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo e creia. Jesus está acima de qualquer instituição, Jesus está acima de qualquer um de nós, Jesus está acima de qualquer homem que pensa que é alguma coisa. Olhe somente para Ele, siga Ele. Congregue sim, congregue, procura uma igreja para congregar sim, mas nunca olhe para o homem esperando receber algo em troco daquilo que você faz, da tua dedicação, da tua força. Mas olhe para Jesus, se dedique, se esforce, faça a obra, independentemente se o homem reconheça ou não. Faça a obra de Deus independentemente de qualquer coisa. O Senhor é maior do que tudo isso. E o que Deus tem preparado para nós é uma morada lá em cima no céu. Que Deus te abençoe. Espero um dia poder conhecê-lo pessoalmente. Vai aí o meu grande abraço em nome de Jesus para o meu irmão. Amém? Que Jesus te abençoe. E fico feliz em saber que eu fui canal de bênção para a tua vida. Muito obrigado por testificar isso. Isso só aumenta mais a minha fé e a minha força para continuar lutando e continuar pelejando na obra do Senhor. Muito obrigado pelo reconhecimento que eu servi, fui útil pela tua vida. Muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe. Observe que há pessoas sinceras em todas as religiões e há também muitos pastores sinceros em todas as igrejas que merecem o nosso carinho, a nossa consideração, o nosso respeito, a nossa gratidão e as nossas orações. Mas também há criminosos que se vestem de cordeiro para praticar crimes, se beneficiando da religião. Pessoas que foram ordenadas pela igreja ao ministério, mas nunca foram chamadas por Deus para o ministério. Assumiram prerrogativas que Deus não lhes deu. A paz, ela não depende de uma pessoa só. Veja o que o apóstolo Paulo disse: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos capítulo 12, versículo 18. Observe as expressões se possível, ou seja, nem sempre a paz é possível. E também Paulo explica, quanto depender de vós, ou seja, nem sempre a paz depende de nós. A paz depende de nós quando nós não atacamos as pessoas. Mas quando nós somos atacados, a paz ela não depende de nós. O evangelho ele é pacífico, mas ele não é pacifista. Deus ele não quer que nós sejamos inertes diante da injustiça. Assim como todos os demais cidadãos, o pastor não está acima da lei e, caso cometa crime, deve ser denunciado. Vale ressaltar que a figura do pastor, sendo a figura mais proeminente no meio religioso, não é o foco principal deste vídeo. Quando me refiro pastor nesse vídeo, estou me referindo a todo aquele que lidera o seu rebanho espiritual. Seja padre, seja um rabino, seja um mestre, seja um apóstolo. Então é qualquer figura no âmbito religioso de autoridade. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não revelar, levará a sua iniquidade.
Levítico capítulo 5, versículo 1. A Bíblia é contra a pessoa saber de um crime ou de um pecado e não revelar. Tem pessoas que falam assim, mas eu vou entregar na mão de Deus e Deus vai fazer justiça. Meu amigo, Deus vai fazer justiça através da sua denúncia. Então não espere que Deus vai fazer tudo sozinho. Você deve confiar em Deus, mas deve fazer a sua parte, deve denunciar o crime cometido. Quem não denuncia o erro, ele se torna cúmplice do erro. Por isso o texto diz, levará a sua iniquidade, ou seja, quem comete o crime e quem sabe do crime e não denuncia são culpados do mesmo crime, como se ambos tivessem cometido. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Efésios capítulo 5, versículo 11. Então nós não devemos ser omissos diante da iniquidade, nós devemos reprovar o mal. Então denunciar crimes na igreja e na sociedade, ele beneficia a igreja e a sociedade porque livra eles de maus elementos, de inimigos de Deus e da ordem e da humanidade. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago capítulo 4, versículo 17. Então, não denunciar um crime também é pecado. Tem pessoas que não denunciam porque ele pensa que está agindo com vingança, porque ele está fazendo justiça com as próprias mãos. Não é assim, irmãos. Quem denuncia o crime está apenas reprovando aquela atitude. E se ele não denuncia, ele sabe que deve fazer o bem e não faz, ele está pecando. Então, não é pecado denunciar um crime na igreja de um líder religioso. Pelo contrário, é pecado não denunciar. A Bíblia aconselha que quando o irmão pecar, o outro irmão deve procurar pessoalmente para resolver a situação. Mateus 18, 15 a 17. E que o irmão não deve levar outro aos tribunais. 1 Coríntios 6, 1 a 6. Mas e a respeito de crimes? Vamos entender essa questão. Quando a Bíblia fala para resolver o problema com o irmão pessoalmente, e para que o irmão não leve o outro aos tribunais, está falando de divergências comuns e de um pecado comum entre os homens. Agora, quando se trata de um crime, ele deve ser denunciado sim. Enquanto o pecado é tratado no âmbito da autoridade da igreja, os crimes fogem ao âmbito da autoridade da igreja e são resolvidos na esfera judicial. É a área judicial que trata de crimes, não é a igreja. Então, se a pessoa cometeu um crime na igreja de pedofilia, a igreja vai transferir esse pastor para outro distrito. Se um padre cometeu um crime ali de pedofilia, a paróquia dele vai transferir ele para outro lugar que ninguém conhece ele. Não. Ele deve ser denunciado para que a igreja seja livre e sem mancha diante de Deus e da sociedade, para que o mal não prolifere, para que o mal seja combatido, seja punido. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele constituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Romanos capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como o soberano, quer as autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. 1 Pedro 2, 13 e 14, ver também Tito 3, versículo 1. Observe que a Bíblia, ela fala que ninguém é livre da lei e ninguém está acima da lei. E aquele que vai fazer o mal, ele vai sofrer punição. E aquele que vai fazer o bem, ele vai ter o louvor. Então, devemos escolher pelo bem. E aquele que faz o mal, ele deve sim ser punido, independente de quem seja. A Constituição, no artigo 5, diz: todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção. Então, o pastor ele não está acima da lei, o líder religioso não está acima da lei, o apóstolo não está acima da lei, o profeta ali não está acima da lei, ninguém está acima da lei. Observe que a Bíblia não exclui ninguém de ser julgado por ter cometido crime. A igreja também é legalmente responsável por eventuais crimes cometidos por seus funcionários e também sujeita à condenação e a um processo judicial. Artigo 932 da Lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, diz: são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.
Então a igreja deve tomar mais cuidado que elas colocam para agir em seu nome, com as pessoas que elas dão a credencial para agir em seu nome. Então um chamado irresponsável também é culpa da igreja. Então o pastor que comete um crime naquela igreja, ele está cometendo com a credencial da igreja e sob a responsabilidade da igreja, como representante daquela igreja. Então a igreja também é responsável para reparar o mal feito às vítimas, seja por indenização ou por qualquer outro modo estabelecido pela justiça. Se você foi vítima de tratamento cruel e desumano, difamação, assédio moral, abuso de autoridade, exclusão social, calúnia, humilhação pública ou qualquer outra forma de crime por parte de seu líder religioso, procure uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência para poder dar entrada em um processo judicial. Se você não tem dinheiro para contratar um advogado particular, o Estado vai te oferecer um advogado. Então você vai procurar uma OAB e eles vão te oferecer um advogado para estar cuidando deste caso. Então quem não quer ser processado, quem não quer ser denunciado, que haja corretamente. Então está mais um vídeo para você entender que ninguém está acima da lei, que não há distinção de qualquer pessoa diante da Constituição do país e que você também tem direitos e deveres como cidadão e que são inegociáveis. Então não permita que as pessoas pisem em você, pisem na sua família e tirem os seus direitos. Use as leis para se defender. Um outro ponto importante que eu quero destacar para você nesse vídeo é que você não deve denunciar somente se o crime for cometido contra você ou contra alguém da sua família. Às vezes, um membro ele é vítima de um pastor psicopata, opressivo, e ele precisa de alguém para testemunhar a favor dele e ninguém vai da igreja, fica todo mundo a favor do pastor. Então não seja desse tipo de pessoa mesquinha. Não haja corretamente só se o injustiçado for você ou alguém da sua família. Se você ver um irmão sendo perseguido, não fique do lado do líder religioso opressor. Fique do lado dos oprimidos, assim como fazia Jesus. Um abraço e até o próximo estudo.